Olá! Realizamos a transmissão e gravação desta escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na manhã de 22 de outubro de 2015. Este evento tem como tema orientação e mobilidade e autonomia da pessoa cega nos ambientes escolares e visa discorrer sobre o sistema Braille, orientação e mobilidade, atividades da vida autônoma e social e tecnologias assistivas, com ênfase na utilização dos materiais didáticos, livro eletrônico, materiais adaptados e equipamentos disponíveis nas escolas. Para tratar sobre esta temática, estão presentes Ricardo José Lima, técnico do DEE, e Isélia Maria Mendes Alves, técnica pedagógica do DEE. Na mediação do evento, contamos com a participação de Leocádia Aparecido Galdino, que é técnica pedagógica do DEE. Eu, Andréia Costa e Marcos Zanon realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos vocês um bom evento. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui, para conversarmos sobre os programas da área da deficiência visual. Então, um abraço grande, aos professores dos núcleos regionais de educação, aos professores de sala de recursos, das escolas estaduais, das escolas municipais, Estamos aqui também com a professora Zélia, que vai me ajudar hoje na parte da orientação e mobilidade, usando, como o uso da bengala ele é fundamental para a independência e autonomia da pessoa cega, Zélia? Então estaremos aqui, a professora Zélia devagarzinho vai nos ajudando de repente, a simular algumas situações. Agradeço também a professora Leocádia, que é nossa colega da área da deficiência visual, que vai estar junto conosco, também mediando, e contribuindo, então, com esta aula interativa. Então, estamos bastante satisfeitos de estar nesse segundo momento, segundo momento de 4 momentos que nós teremos para trabalhar, onde a gente procura levar a todos o fundamento, É bastante interessante, assim, todos os professores compreenderem, professora Zélia, que na verdade, não é possível nós trabalharmos e conseguir dar um curso de orientação e mobilidade, Mas é importante as pessoas terem esse fundamento. Por quê? Então, uma coisa que eu gostaria de começar assim é por que trabalhar, Você pode pegar a bengala, por favor, para mim, a professora Zélia vai a bengala que é a base da orientação e mobilidade de um caminhar, Não que a orientação e mobilidade seja particularmente uso da bengala, Todos nós sabemos que a orientação e mobilidade, ela começa logo quando nós começamos a dar os primeiros passos, na nossa estimulação, ou seja, nós precisamos ser estimulados, nós precisamos receber orientações para que a gente possa caminhar, Nós chamamos isso muitas vezes do quê? Pré-bengala. Muitas vezes até as pessoas perguntam assim, Então, e orientação e mobilidade, ela existe para crianças? Olha, existe, Quem sabe não chamamos de orientação e mobilidade, chamamos de estimulação. Mas a criança já começa a trabalhar com a bengala, às vezes se apoiando numa cadeira, se apoiando num sofá, se apoiando numa mesinha de centro, para que ela possa dar seus primeiros passos. Por quê? Porque em virtude dela não enxergar, ela começa a se utilizar desses mobiliários para que ela possa caminhar. Então, assim, orientação e mobilidade existe para crianças pequenas, a partir de 1 ano e pouquinho, existe. Então, a criança, ela começa ali sentir os mobiliários e começa já dar os primeiros passos. Muitas vezes, quando começa a andar, ela começa a pegar as referências. E aí, a gente vai trabalhando com vocês a pré-bengala. Então, o princípio da orientação e mobilidade não é o uso da bengala, é o saber caminhar de forma desenvolta, caminhar de forma que o corpo fique em sincronia com os passos que você vai dar, que você ande de forma adequada, que você caminhe de forma segura. Então é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Mas para a gente poder tratar isso hoje, nós precisamos reconhecer 2 coisas bastante importantes. Primeiro, uma pessoa cega, quando ela
tem noção da sua cegueira? Quando é que a gente tem noção da nossa cegueira? Muitas vezes, quando somos crianças, lá quando vamos à escola ou à pré-escola, quando nós somos muitas vezes questionados a respeito do que, por que nós somos assim? Né? Muitas vezes, né? Olha, por que o teu olho é assim? Por que você precisa caminhar com o auxílio de uma outra pessoa? Então, por que você, quando a pessoa já é um pouco mais adulta, por que você usa a bengala? Então, a bengala é aquele equipamento, é aquela ferramenta que classifica o sujeito. A partir do momento que eu uso uma bengala, eu me torno cego. Então, isso é muito difícil, porque você pode falar tudo para uma pessoa. Olha, você pode evoluir, você vai estudar, você vai para um curso superior, você vai poder trabalhar. Agora, quando você fala assim, e você vai poder usar uma bengala também, você classifica o sujeito como cego. E aí é essa hora que ele precisa se aceitar. É essa hora que ele precisa dizer assim, eu preciso desta ferramenta para que eu possa ser independente na vida, com autonomia. E o que é o nosso trabalho aqui hoje? Fundamentar essa autonomia na escola. Para vocês, professores de sala de recurso. Muitas vezes vocês estão lá na escola e o aluno cego não consegue ir no banheiro sozinho. Por que ele não consegue ir no banheiro sozinho? Porque você vai precisar trabalhar com ele algumas etapas do desenvolvimento da orientação e mobilidade que nós vamos trabalhar aqui hoje. Tentar trabalhar pelo menos uns 50 minutos. Como é que começa esse desenvolvimento? Lá atrás, não adianta, por exemplo, uma criança cega, eu vou falar primeiro assim, vocês perceberam que lá na aula de sistema Braille, eu comecei a trabalhar muito com a criança cega. E aqui também eu vou trabalhar. Depois, eu sempre trabalho conforme como é que a gente faz com os adultos. Mas o nosso foco, a princípio, é assim, a criança cega. Então, o sujeito nasceu cego, ele começa a gatinhar, como todas as crianças, e ele começa a tentar andar. É possível que pela falta da visão, isso, especialistas dizem isso, que ele pode, não que isso é uma regra, mas ele pode ter dificuldades muitas vezes para caminhar por não ver. E aí que você pode utilizar a estimulação para que ele se sinta seguro ao caminhar. Veja, ele não tem problema físico. Não existe um problema físico que impeça de caminhar. Mas por não ver, ele pode, de repente, achar, ter dificuldade, de repente não ter coragem para dar um passo, ou muitas vezes ter essa dificuldade. Então, a estimulação vai ser fundamental para ele poder dar conta desta vamos dizer, limitação que essa criança ainda nem consciência tem do quão essa limitação vai poder, de repente, vai agir sobre a vida dele. Então, está lá o sujeito, a criança cega, estimulada. E como é que você vai estimular? Vai trabalhar com linhas, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, acredito, né, de repente, mas que eu estou, né, eu coloquei uma linha aqui para que eu possa andar em sincronia, para que eu possa seguir essa linha como nós fizemos, né? Ou seja, eu posso, com o meu pé, é diferente dizer, mas assim, todos nós temos tato também nos pés. Eles não são desenvolvidos como nas nossas mãos, né? Eles não são, de repente, assim, tão assim, de repente, hábeis como nossos dedos, né, para ler o sistema Braille. Mas também, quando a gente coloca o pé sobre uma pista tátil de uma cidade que existe um mínimo de acessibilidade, quando nós sentimos a textura do chão, se o chão é liso, se o chão é áspero, ou seja, se o chão ele é irregular, nós temos essa condição de sentir com os próprios pés. Isso não é do cego, da pessoa cega, isso é do ser humano. Se nós prestarmos atenção, nós vamos saber, né, que o chão, né, de repente é irregular ou tem algumas ranhuras. E mesma coisa, né, a pessoa cega, ela vai poder, então, sentir. Então é muito importante construir, né? Hoje nós utilizamos o que para construir essa linha, para que você possa estar fazendo esses exercícios com as crianças, principalmente as crianças, ali com 4, 5 anos, né? Para que elas possam andar desenvoltas, para que elas possam andar retas. Né? Simplesmente retas, sem se preocupar ou de repente se perder. Por que essa questão da sincronia corporal é importante? Né?
a questão das questões espaciais, né? Baixo, cima, direita, né? Direita minha está sendo esquerda para vocês, esquerda minha está sendo direita para vocês. Ter essa noção. Por exemplo, você que vai orientar uma pessoa cega, né? Para a professora Andréia, que está aqui na minha direita, frente, ela me olha, eu vou estar à esquerda à frente dela. Então é muito importante. Por exemplo, às vezes você vai indicar um copo para uma pessoa cega. Olha, o teu copo de suco está à esquerda dela, à minha direita. Muitas vezes ele fala, está à sua esquerda. Ou seja, eu não vou achar copo nenhum. Né? Então, esta atenção com as questões espaciais é fundamental para a orientação e mobilidade. É fundamental. Né? Então, não adianta você querer que um cego ande sozinho na rua se ele não começar a trabalhar. Primeiro, conhecer o movimento corporal do caminhar. Isso é de nós, seres vivos, ou seja, todos nós, animais racionais ou irracionais, caminhamos. Em tese, né? Se temos patas, se temos pernas, nós caminhamos. Se caminhamos, nós temos um movimento para caminhar. Ou seja, um passo, outro passo. E isso precisa ser feito em sincronia. Nós não andamos pulando, né? Então, nós temos que andar em sincronia, porque nós pensamos e temos uma sequência lógica do caminhar. E essa sequência lógica é preciso que os alunos aprendam também. E isso se aprende quando? Se ele é cego já de nascença, fica cego muito pequeno, é muito importante que ele já aprenda antes de ir para a escola, de repente, regular, de começar as séries iniciais. É importante que ele já aprenda na pré-escola como caminhar, como conhecer as questões espaciais, a lateralidade, esquerda, direita, frente, atrás, diagonal, né? Por exemplo, né? Virar para um lado, não fazer o movimento de 90 graus, né? Conhecer essa coisa assim. Ele não precisa guardar o que é 45 graus, mas ele pode entender um pouquinho de movimentos diagonais para que ele tenha condições de desenvolvimento depois, quando ele for para a caminhada interna, externa, nas ruas, enfim, subir em ônibus, enfim, todas as atividades que ele precisa desenvolver. Tá ok? Então, primeiro passo, professores, né? Trabalhar essa fundamentação, isso é interno, né? Você trabalha dentro da sala, delimita o chão, cria linhas no chão, para que ele possa caminhar, pode criar linhas paralelas, né? Trabalhar muito bem. De repente, assim, o teu aluno de 4 anos, se você falar linha paralela para ele não aprendeu, né, professora Zélia, ainda geometria, né? Não aprendeu matemática ainda. Nós estávamos até numa reunião de matemática esse dia, o pessoal estava falando, pessoas cegas aprendem matemática sem saber, lá quando são crianças ainda. Mas você pode criar linhas paralelas e, de repente, que ele possa caminhar entre aquelas linhas paralelas. Por exemplo, hoje aqui eu tenho uma cordinha presa com uma fita. Eu poderia criar 2 e andar no meio dessas fitas, para que eu possa estabelecer um caminho, uma alternativa, para poder ter esse sequenciamento do corpo. Ou seja, mas nas ruas não vai ter corda com uma fita crepe. É verdade. Por isso que nós temos que trabalhar esse fundamento do caminhar de forma desenvolta, caminhar de forma reta, saber quando você deve virar o corpo, como virar o corpo, né? Por exemplo, eu estou andando pela uma calçada, eu preciso atravessar a rua, preciso virar a esquina, ou seja, eu vou virar o corpo, eu tenho que saber a medida que eu virei o corpo, ou seja, eu estou de lado, ou seja, e aí, porque senão é capaz de eu virar o corpo e virar voltando o caminho. Então isso não pode ocorrer. Como é que eu me garanto, como é que eu vou garantir que o meu aluno vá dar conta dessa situação? Ensinando, trabalhando essa parte espacial com ele. Né? Não é dar uma bengala. Mas essa é uma parte. E a bengala, quando chega? A bengala, no caso do aluno cego, ela vai vir conforme a sua necessidade de caminhar sozinho na rua. Nada impede que o seu aluno cego
com 6, 7 anos, já use uma bengala, logicamente, adequada ao seu tamanho, que vai até o osso do peito, até o externo, ou seja, que uma bengala curta demais, ele não consegue, o tamanho do seu corpo, ele não consegue a proteção necessária para poder, de repente, se desviar de algum obstáculo, e uma bengala comprida demais também não oferece a segurança necessária para ele ao caminhar. Então, é possível que o seu aluno com 6, 7 anos possa estar caminhando com bengala? Nos espaços internos. Por quê? Porque dificilmente, isso não é para as pessoas cegas, a mãe, o pai vai querer que o seu filho caminhe nas ruas, aí, de repente, sozinho. Né? Quando é que as crianças começam a ir para a escola sozinhas, de repente, né? Começam a caminhar sozinhos com 13, 14 anos e ainda em alguns lugares. E a mesma coisa são as pessoas cegas. Mas o mais importante é nós garantirmos que aos 13, 14 anos, 15, a pessoa cega possa caminhar sozinho usando de uma bengala. Para que ele possa chegar com segurança à utilização dessa bengala, ele vai precisar estar conectado, assim, mente, criar mapas mentais, situações, né, saber aonde ele está indo. E como é que eu aprendo isso? Alguns professores defendem que o cego aprende como trajeto, né? Então, eu moro aqui perto da DITEC, da divisão de tecnologia, da diretoria de tecnologia que nós estamos gravando essa aula interativa, e eu aprendo vir da minha casa até aqui. Eu, como pessoa cega, e também lendo algumas notas técnicas, alguns artigos onde os professores trabalham com orientação e mobilidade, eu defendo que nós precisamos aprender os fundamentos. Caminhar na rua não é vir da minha casa à diretoria de tecnologia. Caminhar na rua é caminhar na rua. Com um endereço em mãos ou com dicas, de repente, com orientações, eu posso chegar em qualquer lugar. Basta eu ter o fundamento. Fundamento do que é direita, do que é esquerda, do que é cima, do que é diagonal, do que é uma esquina. Ou seja, trabalhar com o seu aluno cego uma esquina. Muitas vezes, né, chega com ele, faz ele passar bengala na esquina, assim, fazendo, vamos dizer, na parte concreta, como se forma uma esquina, né, ali aquela ponta da esquina, para ele entender. Hoje, grande parte das cidades já tem a rampa, né, das ruas, o rebaixamento. Então é importante que ele sinta aquele rebaixamento, porque eu já tive notícias muitas vezes que as pessoas cegas acabam descendo aquela rampinha e indo lá para o meio da rua, porque às vezes aquele nível, por conta das cadeiras de roda, desaparece e a pessoa não sente aquilo com os pés. Então, trabalhar com o seu aluno. E isso você pode trabalhar como? Você não precisa esperar que ele vá lá usar a bengala ou que ele vá sair sozinho. Você pode estar trabalhando com isso a nível interno, dentro da sala sala de recurso, do teu centro de atendimento, enfim, da instituição especializada, da escola especial, enfim, aonde você está fazendo esse atendimento, você pode trabalhar com esse aluno. Mas é muito importante, aluno cego aprende a andar sozinho na rua através da orientação e mobilidade, por meio do uso da bengala, só com esses fundamentos. Ah, mas eu conheço pessoas cegas que nunca tiveram orientação e mobilidade e andam sozinhos na rua. Verdade. São pessoas que adotaram meios próprios, né, desenvolveram essa capacidade, mas que em algum momento esses fundamentos vão fazer falta para ele. Isso eu posso garantir para vocês. Porque nós, principalmente que andamos aí, né, o professor Arilson, o professor Gilson lá de Beltrão, que estão assistindo, sabem muito bem do que eu estou falando, o pessoal de Cascavel, né? O professor Odila, sabem muito bem do que eu estou colocando. Com base nesses fundamentos, é possível uma pessoa cega achar qualquer lugar. Basta ela ter uma informação mínima. Ela consegue ir. Lógico que ela vai precisar de ajuda, mas se ela tiver esses fundamentos, ela tem tranquilidade para chegar nesse endereço, né, ou nessa posição, ok? Então, gente, assim, fundamento, né? Trabalho com as questões espaciais, trabalho com as questões de lateralidade, com questões concretas, né? Por exemplo, muitas vezes, uma pessoa cega nunca entrou num ônibus.
reúna seus alunos, né? De repente converse com a prefeitura, mostre como é que é um ônibus para as pessoas cegas, né? Leva lá para conhecer como é que é a porta, onde elas possam tocar, né? Muitas vezes, porque não adianta você falar para uma pessoa cega como é. Muitas vezes ela precisa conhecer, né? Então é muito importante trabalhar essa questão de conhecer. Conhece um ônibus. Olha, agora nós vamos trabalhar aqui em espaços internos. Então vamos conhecer primeiro a nossa sala de recurso. Conhece a sala de recurso. Então a sala de recurso é retangular, é quadrada, aqui fica o computador, aqui fica a impressora Braille, aqui fica a mesa do professor, né? Então vai trabalhar isso com o aluno. Ah, mas vou usar a bengala ali dentro? Se tiver a bengala, é importante que a pessoa cega tome gosto pela bengala, né? Tem que tomar gosto. A bengala tem que ser algo que não pode se separar da gente, porque ela é a nossa ferramenta de caminhar. Sem ela, a gente não fica desprotegido ao caminhar. Ela é como se fosse, segundo alguns autores, e eu concordo, a nossa ponta dos dedos da mão que varre o chão. Ou seja, tudo que acontece no chão, quem que sente? Né? Nossas mãos. Por favor, dá minha bengala de novo, que eu vou fazer esse movimento para vocês aqui. Então, por exemplo, esta bengala, ela está aqui na minha frente, a posição correta dessa bengala é assim. Então eu seguro. Tá. Eu só estou focando aqui, pessoal, para vocês poderem compreender. Então, assim, ó, eu seguro na frente do corpo, não é do lado, né? Tem gente que usa bengala assim. E aí eu vou fazer o trabalho de sincronia. Eu vou segurar com esta mão esticada, vou prender o cabo aqui na minha mão, tá? E aí eu começo a dar os passos. E atenção, primeiro, antes de você usar a bengala, você vai ter que trabalhar com as pessoas muitas vezes assim, perna esquerda, perna direita, para que ele compreenda esse movimento muito fácil. Ele não pode ter dúvidas na hora que ele for caminhar, o que é esquerda, direita, o que é cima e embaixo. Por quê? Porque a bengala vai fazer este movimento, né? Perna direita, bengala do lado esquerdo. Peraí, Ricardo, por quê? Porque, na verdade, a bengala precisa verificar se existe algum obstáculo antes de você pôr a perna, né? Então, por exemplo, quando eu coloco a bengala do lado direito, eu dei um passo para o lado esquerdo. Porque a bengala já estava aqui do lado esquerdo, à direita de vocês, e já me disse, oh, aqui está tudo bem, pode dar o passo. Então você caminha, né? Ou seja, está posicionados, pés juntos, perna direita e esquerda. Ah, mas quer dizer que então para andar na rua a gente precisa ficar toda hora se policiando. Perna direita, bengala do lado esquerdo. Perna esquerda, bengala do lado direito. Parece coisa, né? Uma marcha, né? Mas não é. Isso depois que você consegue caminhar, consegue desenvolver, isso você não precisa ficar prestando atenção mais. Isso é automático. A sincronia do posicionamento, né? Ah, e quando eu for atravessar uma rua, então eu estou assumindo que o aluno já tem 13 anos e pode dar conta de atravessar essa rua, né? Eu trabalhei com ele a parte espacial, eu trabalhei com ele todas as questões internas, paralelas, né? Eu trabalhei com todas essas questões. Aí agora eu vou começar a trabalhar como andar na rua. Então, na calçada, onde eu vou assumir que grande parte das cidades ainda não tem pista tátil, então não existe o medo da pessoa se localizar num ponto na rua, então ele não pode aprender a andar em pista tátil, ele tem que aprender a andar na calçada. Pista tátil é uma possibilidade, né? Então ele está ali. E chega para atravessar uma rua. Ele vai atravessar a rua dessa forma, batendo bengala? Não. Aí tem uma outra posição que nós adotamos, né? Que eu vou vir bem para trás para vocês verem, que é a posição lápis. Ou seja, que eu seguro na bengala através como se fosse um lápis, né? E deixo a bengala um pouquinho afastada do chão. E aí atravesso. E esse afastamento, com a experiência, eu vou conseguir medir uma distância pequena do chão, que ela vai na minha frente, ela está protegendo o meu corpo. Vê só, ela... Ah, tá. Dá para ver? Dá. Então eu tô aqui, isso, eu tô com a posição aqui do corpo. Posição lápis. Tá? A gente só cuida, pessoal, para a gente mostrar para vocês, porque a câmera precisa dar o foco certinho, tá? Então, assim, eu estou na posição lápis. Então, eu estou aqui, e aí o lápis é assim.
E eu posso caminhar desta forma, tá? Então, eu vou medir uma distância do chão, tá? Onde, ao chegar no meio-fio, esta pequena distância que a bengala toque o meio-fio antes do meu corpo. Ou seja, a bengala vai fazer esse movimento. Ou seja, ela tocou, eu já sei que é o meio-fio, já cheguei no outro lado da rua. Ah, Ricardo, mas como é que você consegue estabelecer essa altura? Aí é a experiência de andar. Quem sabe nas primeiras 10 vezes que eu for andar na rua, eu não vou conseguir estabelecer essa altura correta. A bengala vai passar em cima do meio-fio, eu posso bater meu pé, ou então a bengala vai raspar no chão quando eu estiver atravessando a rua. Isso vai ser a experiência necessária que nós vamos adquirir ao caminhar. Ok? Agora nós vamos fazer alguns exercícios, a professora Zélia vai nos ajudar, de como ensinar nossos alunos assim, a se locomover com uma pessoa, com um guia. Né? Até agora eu trabalhei um pouquinho com vocês a questão da pessoa se locomovendo, né? Ou seja, então como é que você vai trabalhar um pouquinho com o guia? Então eu vou pedir para a Zélia, já que eu estou com a bengala, então eu vou pedir para a Zélia segurar o microfone numa mão para mim. Isso. Dá um bom dia pro povo aí, né, Zélia? Bom dia. Então, assim, agora nós vamos começar a trabalhar algumas posições da pessoa guiando uma pessoa cega. Então, vamos lá, professora Zélia. Qual é a forma correta de uma pessoa, né, guiar a outra? Então, muitas vezes eu estou aqui e a Zélia vai chegar, primeira coisa que ela vai chegar, olhar para mim e dizer, né, bom dia, você precisa de ajuda? E aí, né, pode falar, né? Bom dia, você precisa de ajuda? Preciso. Ela vai me dar o seu braço, vai tocar em mim e vai dizer aonde está o braço para eu poder entender, né? Então não sou eu que fico procurando o braço dela, passando a mão e procurando. Não, ela já me toca e já me dá a posição do braço. Muito bem, podemos caminhar um pouquinho, 2 passos, então, e ela vai caminhar comigo. Vamos mudar? Vamos ver se o foco, né? Porque nós temos que acertar o foco. Isso. Então, a Zélia me guiou. Muito bem, faz a volta, né? Cuidar para não fazer a pessoa cega virar um peão, né? Quando você faz a curva. Você sempre tem que estar dizendo, né? Onde você está indo. Senão você fica virando, né? De um lado para o outro e não sabe onde que está indo. Então, voltamos para a nossa... Oi? Vamos voltar. Isso. O que não se deve fazer, né? Assim, vamos demonstrar de novo. Quando a Zélia me guia, eu já fico com a bengala na mão que eu uso. E, logicamente, eu não vou bater bengala, não vou tocar a bengala no chão quando eu estou sendo guiado. Eu vou levar numa posição lápis, para eu ir me defendendo de algum obstáculo que a Zélia possa não ver, mas eu vou estar nessa posição. Agora, o que não se deve fazer, né? Por exemplo, muitas vezes, pegar pessoas cegas, né? Troca de mão, pegar pessoas cegas assim, pela mão. Né? Por quê? Quando você me pega pela mão, você está me puxando e eu perco toda a referência do meu caminho. Então pode voltar, né? Você não, né? Lógico, né? Tipo assim, um casal de namorados cegos, né? Puxa, mas não pode pegar na mão? Pode, mas daí você tem que ter um cuidado, porque ao pegar na mão, você está conduzindo. E daí você tem que decidir se você está passeando ou se você está indo num lugar, enfim. Aí tem que ter alguns cuidados para que você... Mas então, via de regra na orientação e mobilidade, nós não podemos, assim, conduzir uma pessoa cega. Conduzir sem uma referência. A gente conduz, mas com ele tendo ciência do caminho que nós estamos fazendo. Nós não podemos, assim, de repente, induzir que existe um caminho ali e acaba não tendo um obstáculo, tem um rebaixamento, e ele acaba, quando eu estou pegando na mão, ele acaba não percebendo. Uma outra situação, né? Pega aqui no meio do braço, por favor, né? Pega aqui, isso. Pegar no meio do braço, né? Ou então pela gola da camisa, né? Como pela manga da camisa, né? Você pega e puxa, né? Ou então, muitas vezes, aqui, né? Eu não sei se está focando, né? Os anônimos do Oriente ali, mas, por exemplo, né? Puxar a pessoa cega pela bengala, né? Ou seja, não é possível a gente fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, é deselegante. Quem gostaria de ser puxado desta forma? Ninguém. Segundo, as pessoas fazem isso por quê? Porque elas não têm o conhecimento. Então, cabe a nós, professores, profissionais de educação, né, orientar. Então, por exemplo, a pessoa cega, você professor de sala de recursos, você tem que orientar seu aluno. Seja elegante, seja agradecido às pessoas que te oferecem ajuda e procure orientá-las da melhor maneira possível.
né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que não conhece pode, cadê o microfone? Né? Pode, às vezes, não te ajudar da maneira correta, né? Pode não te ajudar na primeira vez. Então, procure orientar, por exemplo, quando ela pega no braço errado, olha, deixa eu pegar no seu braço, porque é a partir do seu braço que eu vou sentir por que lado você está caminhando, né? A pessoa vai entender. Ou então, não tenha problema nenhum em dizer, olha, professora Zélia, muito obrigado, eu consigo ir. Mas sempre procure orientar seu aluno para que seja elegante, cortês com as pessoas. Por quê? Porque na maioria das vezes elas têm interesse verdadeiramente de te ajudar. Só que elas não sabem como. Elas veem uma pessoa de bengala, elas falam, eu quero ajudar, mas como? Então é importante que o professor de sala de recursos ensine o seu aluno, que é cego, a receber essa ajuda ou mesmo recusar essa ajuda. Né? Então, eu preciso, assim, uma outra situação. Eu vou ver se eu consigo agora, porque eu não combinei, nós não vimos isso aqui antes. Eu queria ver, tem possibilidade de alguém me arrumar uma cadeira? Eu sei que nós estamos no meio da gravação, mas eu precisava de uma cadeira. Né? Porque mas tem. Ok. Avisar o nosso pessoal que a nossa aula é um pouquinho diferente, porque ela requer que a gente faça movimentos. Então, hoje aqui nós estamos até bem agradecidos aos alunos, André, porque assim, geralmente o que é uma aula interativa? É o professor paradinho aqui na frente, olhando sério, né? Ali para a câmera de vídeo. Então, hoje é um pouquinho diferente, porque a orientação da mobilidade, ela requer, né, essa possibilidade. Então, vamos supor, a cadeira está aqui, então, a professora Zélia está me conduzindo, ela chega, né, e vai fazer o quê? Qual o movimento que a professora Zélia vai fazer? De me orientar onde está a cadeira. Isso, vai pegar minha mão e vai colocar no encosto da cadeira. Só contando, né, Ricardo? Que é a primeira vez que o que a professora Zélia fez, de repente, na primeira vez, quando não conhece, vai ajudar? Então, ela peguinha, chega, só que assim, ou então, pega, tudo bem, traz o fulano até a frente da cadeira, só que em vez de orientar onde que está, ela pega na cintura e senta a pessoa. Essa aqui até não é uma cadeira muito... É uma cadeira que é fixa, mas existe cadeira de rodinha que ela pode andar. E aí a pessoa que está com aquela ânsia de nos ajudar, dá um tombo na gente, a gente senta no chão, porque a cadeira moveu-se. Né? Então, esse cuidado tem que ter. Então, vamos repetir, professora Zé, para o pessoal das salas de recursos ter bastante clareza. Né? Então, está guiando o sujeito. Né? Faz de um jeito já de eu bater a bengala, já pega, né? Pega no meu braço, já põe no encosto e eu, né? De forma bastante elegante, me sento. Né? Olha que bom, né? Desarma a bengala com tranquilidade, ou seja... A primeira vez eu já fui... Exatamente. Então, são essas coisinhas, pode tirar, são essas coisinhas que é importante. Nossa, Ricardo, mas a gente vai dizer o seguinte, a gente pega... É tão difícil, como é que a gente faz isso? Se a gente errar... Olha, eu posso falar uma coisa para vocês, assim, com bastante experiência, eu tenho 26 anos de cegueira. Eu era baixa visão. E eu posso dizer quando você tem domínio e aceitação da sua deficiência, é muito fácil essas coisas para nós. Porque essas pequenas dificuldades que as pessoas têm em nos ajudar, a gente consegue resolver de forma tranquila. E é esse o interesse, quando a professora Marisa me pediu que eu trabalhasse essas questões da orientação e mobilidade nas aulas interativas, quando ela me pediu vamos dizer, essas 4 aulas interativas, foi para mostrar este lado, esta fundamentação. Eu sei que, por exemplo, nós temos vários fundamentos na orientação e mobilidade, nós temos a pré-bengala, nós temos, né, as questões espaciais, nós temos a coordenação motora, nós temos um monte de situações que nós devemos trabalhar com o aluno. Só que vocês há de conviver comigo que em 50 minutos não é possível fazer isso. Então, nós trabalhamos com o fundamento do caminhar do ser vivo, né? Do caminhar daquele ser que tem pernas, que tem patas, que andam. Ou seja, a partir desse fundamento, desse princípio, eu começo a delinear, começo a definir algumas estratégias para eu fazer ele caminhar de forma desenvolta, de forma tranquila, para que ele possa ter autonomia. E aonde que é essa autonomia que nós queremos? No trabalho, na escola, na sua casa, no seu lazer. Mais especificamente aqui, nós queremos esse trabalho aonde?
na escola. Que eu possa ir ao banheiro, que eu possa ir lá no lanche, lá, né, que eu servir alguém me servir um lanche para mim, que eu possa ir na cantina, que eu possa ir na secretaria, que eu possa ir na sala do diretor sozinho reclamar, pedir, exigir meus direitos, né? Então, isso que é muito importante, eu ter consciência, né? Eu ter consciência disso, que eu posso. E cabe a você, professor, a ensinar para que eu possa ir. Ou seja, por isso assim que a gente fala. Então, bengala tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada com a pessoa cega desde pequeno. Eu tenho que aprender a dizer sim para aquele negócio ali que às vezes é branco, às vezes é de alumínio. Eu preciso dizer, você vai estar comigo para o resto da vida porque eu preciso. Né? Eu brinco até, né? Tem bengala bonita? Tem bengala bonita, tem bengala, né? Por quê? Porque nós atingimos um nível de satisfação andar na rua, e meus amigos cegos que estão nos assistindo, lá o Ricardo Alexandre do CAP Maringá, o pessoal do CAP Curitiba, o professor Jamir, a professora Ana, enfim, todos os professores de sala de recurso, alunos, né? Pessoal de Pitanga, que a gente sabe que sempre acompanha, né? A gente esteve várias vezes em Pitanga, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você toma gosto por saber que aquela bengala ali, seja uma bengala eletrônica, seja uma bengala simples, seja um cabo de vassoura, ou seja, como a professora Josiane falou, um pedaço de cano PVC. Não importa. Aquela a ferramenta vai te fazer caminhar. É isso que é importante. Eu queria trabalhar um pouquinho isso. Precisa ser, que bengala que eu uso, professor? Olha, tem bengalas diversas. Hoje eu ia trazer uma bengala eletrônica, e ontem eu percebi que ela estava sem bateria, sem nada. E eu não consegui. Então, até o final dessas 4 aulas eu trago, e daí a gente abre uns 2 minutos para eu mostrar. Né? Então, assim, mas bengala eletrônica, ela é importante? Mas para quem tem fundamento e sabe andar de bengala. Se a minha bengala eletrônica quebrar, se a minha bengala que desmonta, o elástico arrebentar, eu posso usar um cabo de vassoura, eu posso usar um cano de PVC, como sugeriu a professora Josiane, mas eu vou caminhar do mesmo jeito, eu vou chegar aqui na divisão de tecnologia. Então não está no material, não está no valor que eu comprei essa bengala. Está naquele entendimento, que é usar uma ferramenta, que pode ser uma bengala, que pode ser um cabo de vassoura, e que te faça caminhar. Isso dentro dos ambientes escolares. Então eu percebo que, eu tenho visitado algumas salas de recursos, muitas vezes, que o aluno faz 2 anos que ele está na escola, ele não sabe ir no banheiro. E porque o professor não trabalhou com ele. É o pedindo auxiliar. A professora Zélia, que acaba recebendo os pedidos de auxiliar operacional. Né? Então, né, professora Zélia, muitas vezes o fulano é só uma pessoa cega, e que precisa de uma estimulação, precisa de orientação da sala de recursos, saber caminhar para ir no banheiro, para ir no lanche, né? Muitas vezes, e está lá pedindo o professor auxiliar. Aí a secretaria nega. Mas, nossa, esse pessoal da secretaria é tão ruim. Se eles estivessem aqui na escola, eles iam saber como é que é difícil. Lógico, nós temos que oferecer, sim, o professor auxiliar, né, o auxiliar operacional, para aquelas pessoas que têm deficiências, né, mais complexas, que podem ser cegos ou com outra deficiência física. Aí, com certeza. Mas nós não podemos oferecer um auxiliar operacional para uma pessoa cega que a sala de recurso não conseguiu trabalhar com ele ainda a orientação e mobilidade. Né? Então é muito importante. Né? Nós vamos fazer mais um exercíciozinho, né? Por exemplo, que quando, às vezes, nos espaços escolares, né? Às vezes um aluno, e isso vocês podem um dia estar trabalhando com seus alunos, essa web fica gravada, essa aula interativa. Então, a gente vai trabalhar muito aqui agora a questão da passagem estreita, que é bastante interessante, né? Uma pessoa cega. Então, vem aqui, professora Zé, segura aqui. Então, vamos lá. Nós dois estamos caminhando, né? Lado a lado. Né? Nós somos bem grandinhos. A gente não é muito pequeno, né? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que existe uma porta aqui na nossa frente. Então, a professora Zélia, sem deixar eu perder o contato, vai jogar seu braço para trás, e eu continuo segurando no braço dela. Passou a porta, posição novamente de guia e segue o caminho. Por quê? Porque vamos repetir, porque o pessoal, né? Então vamos lá. Estou caminhando, a professora Zélia está
caminhando, joga o braço para trás, eu sigo o braço dela sem perder o contato e volto à posição de guia. Passei a porta. Por quê? Uma porta padrão não ia passar nós dois. Acho que não ia, né, Zé? Dá o microfone. Acho que não ia. Acho que não ia. Então, já que não ia, e a gente tem certeza que não ia, então, né, é melhor a gente fazer esse exercício, Zé. Porque senão você vai passar e eu fico, né, bato a testa, ou bato a perna no caixilho da porta, na beiradinha da porta. Ou seja, então... conduzindo ele, né? Exatamente, eu se espremendo para poder passar numa porta. Ou seja, não dá. Então, é importante nós termos essa consciência. Uma outra noção é passar, por exemplo, tá guiando um cego, assim, no meio rural, ou então num lugar que tem várias árvores, né? Uma calçada tem várias árvores baixas, né? E eu tenho 1,83 m, e você tem quanto? É uma diferençazinha boa. E a Zélia tá guiando, e ela passa debaixo da árvore, né? E eu enrosco a cabeça. Ou seja, né? Primeiro que eu não vou gostar. Porque, assim, quando a gente se bate, pessoal, é uma coisa, assim, bem difícil, sabe? Principalmente telefone, às vezes a bengala passa por baixo, né? E as pessoas cegas batem a cabeça. É uma dor misturada com, assim, uma indignação. Então, às vezes, você pode encontrar, por exemplo, você viu uma pessoa cega se bater, lógico, ofereça ajuda, mas procure ter uma paciência assim no início, porque você fica assim, quando você bate a tua cabeça, você fica pensativo, assim, meu Deus, né? Será que esse telefone não podia ser diferente? Será que essa calçada podia ser melhor? Porque acaba sendo a gente fica muito indignado, porque não é comum as pessoas se baterem. E também nós não gostaríamos de se bater. Nós não gostaríamos de cair em buracos abertos por empresas, né, que estão fazendo as obras necessárias, mas devem sinalizar os lugares. Então nós temos essa dificuldade. E por que nós estamos demonstrando isso aqui? Porque é isso que acontece muitas vezes lá perto da sua escola, né? Ah, Ricardo, você falou que não é para ensinar trajeto. Olha, o trajeto você pode, mas procure ensinar o fundamento, para que você ensine esse aluno a ir para a casa dele, da escola para a casa dele sozinho, lá com 13, 14 anos, se a família permitir, mas que ele também possa se aventurar a ir no mercadinho para a mãe. E que você não precise ensinar ele a ir para o mercadinho. Aí um dia ele se aventura e ele fala, mãe, eu vou na igreja, só que eu queria ir sozinho. E aí a mãe fala, só que eu não posso ir hoje. E aí, que ele também tenha fundamentos para ouvir lá a questão, né, aonde mais ou menos está a igreja, ter uma noção mais ou menos do lugar. Bom, eu acredito que falta aí uma questão de uns 10 minutos, 5. Tá. Eu queria mostrar uma coisinha antes para vocês, antes de a gente abrir para as perguntas. Você vê que o tempo passa? Né? Tem várias coisas, mas acho que as coisas principais, as curiosidades, a coisa a gente conseguiu passar. Vamos lá. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa, tomara que né, eu pedi para a Zélia segurar para mim, né, que é um GPS que é chamado Jeteri, né? É um europeu que desenvolveu, né? Então ele está no meu celular, eu vou abrir. Tá? Então, o que esse GPS faz? Ele orienta o meu caminho e diz aonde eu estou. Né? Então, eu abri esse GPS e vamos torcer para que, só um pouquinho, aí exista... Tá? Então, ele vai me falar daqui a pouco mais ou menos a minha localidade. Eu estou dentro aqui da divisão de tecnologia. E eu vou apertar um botão aqui onde estou. Né? Então, isso eu posso fazer, eu ligo e digo, eu crio uma rota, né? Eu vou da minha casa para a minha escola e ele vai dizendo o caminho. E ele, o pessoal cego, assim, que tem curiosidade, né, que já trabalha, ele é offline, né, ele não precisa de rede, e ele orienta o caminho a pé também. Não sei onde se encontra. Olha, está me dizendo aqui que ele não sabe onde se encontra. Né? O sinal não veio ainda, vamos ver. Vamos ver. Tá, eu estou pedindo orientações aqui, vamos ver.
Pretendo escolher o lugar de origem desde uma lista. Qual é o nome do lugar de onde pretende partir? Ó, ele já tá... Eu tô só esperando o sinal. Partida para obter as orientações. Vamos ver se ele acaba vindo aqui. Não sei onde se encontra. Nós temos um problema de GPS aqui, vamos só aguardar mais um pouquinho. Então, só para vocês irem ouvindo, ele tem, por exemplo, então eu vou na navegação, eu vou nos lugares e vou achar aqui que eu já tenho como que vai daqui. Secretaria de Estado da Educação Paraná. Então, como que faria? Encontra-se em Rua Salvador Ferrante, indo de Rua Isaías Regis de Miranda, Rua Professora Maria de Assunção, 62 metros até aqui, onde Rua Professora Maria de Assunção vai apenas à direita. Está a 35 metros ao noroeste de R. Salvador Ferrante, 1566, 1714, Boqueirão, Curitiba. Olha, ele me informou que eu estou, então, na Salvador Ferrante, eu estou a 30 e poucos metros da rua, eu estou aqui dentro, ele me dá as esquinas, 1564, Boqueirão, Curitiba. E me dá um intervalo de números onde eu estou. Salvador Ferrante, próximo da esquina de Rua Professora Maria de Assunção, onde Rua Professora Maria de Assunção vai apenas à direita. Está a 28 metros ao noroeste de R. Salvador Ferrante, 1566, 1714, Boqueirão, Curitiba. Perceberam? Então, ele está me dando a posição que eu estou, tá? E está me dando mais ou menos a distância que eu estou da rua e além de ofertar um intervalo de números para que eu possa tá me localizando. Então, esse é um GPS que saiu, um programa de GPS que saiu novo agora e que nós estamos trabalhando nele, porque ele vai servir para caminhada de a pé, né? Ou seja, a pessoa cega vai poder ter noção, ela traça uma rota e ele vai falando os números dos endereços onde ela está passando, se ela quiser, ela pode desabilitar isso, e vai dizendo aonde ela tem que virar para conseguir um caminho. Isso é muito importante, pessoal, para que isso é um auxílio, não é que você vai pegar um GPS, vai largar a bengala e vai andar de GPS por aí. Não, mas ele é um auxílio, ou seja, ele vai te informar exatamente o número para você ter uma noção da onde você está indo, de que distância, ele vai te falar quanto tempo falta e aonde está. Quer uma pizzaria? Digita aqui, pizzaria, ele acha para você a mais próxima, vai lá, pede a tua pizza. É a pessoa cega no mundo moderno, né? Só que não esqueça do fundamento, para eu terminar, né? Não esqueça do fundamento. Só conseguimos fazer isso a partir do domínio da bengala, tá? A partir do domínio da bengala. Se eu tivesse domínio da minha ferramenta, que é a bengala, que há muito tempo as pessoas cegas usam, eu posso fazer uso do GPS, do tablet, no caso do celular, né? Eu posso fazer uso do celular, criar uma rota e seguindo aquela rota. Ou quando tiver de carro, saber orientar o taxista. Eu posso criar pontos de interesse dentro do próprio local de trabalho, a sala da Marisa, a sala da Leocádia, a sala do professor Zanon, e ele vai, porque o GPS trabalha as coordenadas geográficas de forma fina. Por quê? Porque, na verdade, este programa, né, o GTR, quanto o NotNav, todos disponíveis nas lojas da Google, lojas Play Store e a Apple Store, eles são gratuitos, NotNav e o GTR, e são desenvolvidos especificamente para as pessoas cegas, para poder usá-los na rua, né, ou seja, na caminhada. Ok? Então, por enquanto, eu agradeço, vamos ver se existe alguma interação, mas a gente fica muito feliz novamente de estar aqui, né, agradecer a professora Zélia, que esteja, né, me ajudando bastante, a professora Leocádio, que está ali, mediando, que também faz parte da área da deficiência visual, nos ajuda bastante lá na área, né, está conseguindo, né, desenvolver um bom trabalho lá, nos ajudando bastante. Tá bom? Obrigado. Ricardo, então, nós não temos nenhuma questão, né, nenhuma dúvida, acho que todos os exercícios, todas as atividades que você realizou foram bastante claras, então, assim, você pode fazer as considerações finais, porque não há nenhum questionamento. Ok. Então, assim, nós ficamos muito felizes de poder estar tendo esse momento, né? Antigamente, assim, a questão de 10 anos, 6 anos, não se falava, 7 anos, não se falava a questão da educação à distância. Só que nós já mais ou menos imaginávamos, né, que a educação à distância seria o futuro. Então, eu estou percebendo, sabe, que essas aulas interativas é uma oportunidade de nós estarmos estreitando a nossa comunicação com os professores das salas de recursos. Por quê?
Primeiro, porque é em tempo real. Segundo, que fica gravado, né? Ou seja, quando fica gravado isso, dou oportunidade para o professor que não pôde assistir nesse momento, que possa assistir num outro momento, né? Assistir num outro momento. E assistindo num outro momento, ele também vai poder estar trazendo as suas contribuições, as suas reflexões para aquilo que a gente está comentando aqui. Então a gente fica bem feliz, né? Nós temos agora, no próximo momento, a atividades da vida autônoma, depois tecnologias assistivas na educação, ou seja, nós podemos estar trabalhando essas ferramentas, essas possibilidades, que são os programas da área da deficiência visual. Já recebi pedidos para que a gente faça uma da metodologia do Soroban, né? Vamos ver se a gente consegue produzir alguma coisa do ensino da matemática, mas eu acho que tem sido espaços importantes que nós estamos trabalhando. Também aceitamos contribuições, a gente procura vamos dizer assim, fazer a abrangência de todas as possibilidades, de todas as situações da orientação e mobilidade, mas 50 minutos é muito pouco. Então a gente deixa o nosso abraço, o abraço da professora Marisa, do chefe do departamento, mais uma vez agradecer a professora Zélia, a professora Leocádia, né, a professora Andréia aqui, o professor Zanon da DITEC, que estão nos dando uma mão bastante grande, estão nos ajudando a produzir essa série de aulas interativas, e que eu tenho certeza que o nosso objetivo é garantir o acesso à permanência educacional do aluno com deficiência, o aluno cego de baixa visão, e sua autonomia na escola. Por aqui, queremos agradecer a participação de todos vocês e até a próxima oportunidade.